É, pessoal, e a treta no Flamengo, hein? Tem novidade aí no time do Mengão. Tem aí a renovação de contrato do Felipe Luiz. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando aí dessa treta do Pedro, se fica, se sai, né? Se realmente teve investidas aí pro time do Pedro, né? Ao Pedro, né? Vamos ver aí as últimas informações do time do Mengão. Tem novidade no elenco, tem jogador sendo negociado e não é o Pedro e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão? Então assiste esse vídeo até o final. Pedro Henrique Torre aqui conosco para falar sobre esses bastidores do Flamengo, que você sabe, sempre quentes. Pois é isso aí, não tem muito jeito. Tudo bem, Mari? Um beijo para você, beijo para Mari Pereira também. Jailson, um abraço, beijo, enfim, como quiser, um abraço para todos que acompanham a gente neste Sport Center. O elenco voltou nesse início de semana aí, mas de fato o Flamengo só se representa no sábado, no CT em Vargem Grande, no Ninho do Urubu. Mas se agitou bastante ontem, especialmente por conta de uma informação do jornalista Mauro César Pereira, da questão de que o Flamengo teria colocado ali o Pedro como um negociável. Então, se o mercado apresentar algum tipo de proposta atraente, não seria impossível negociá-lo, algo que há algum tempo atrás, de fato, seria impossível. Então, isso agitou bastante internamente. O Flamengo divulgou uma nota oficial falando que reitera que conta com o Pedro e tudo mais, mas internamente deu um rebuliço muito grande. Enfim, o jornalista Mauro César, depois, nosso companheiro, até publicou prints de conversa com um membro da diretoria. Então isso causou um mal-estar internamente, uma pressão muito grande em todos do departamento de futebol. Quando a gente fala de departamento de futebol, fala também sobre o José Boto. Então fica aquela questão ali de como tem que lidar com essa gestão de atletas no dia a dia. O Pedro gostaria de ter mais oportunidade, jogar com mais frequência. Enfim, não entrou contra os grandões no Mundial, ele não entrou tanto assim, contra o Bayern entrou, contra o Chelsea no finalzinho. Então o Pedro gostaria de jogar mais. Então fica aquela questão ali de como gerenciar esse dia a dia e renovações de atletas. Enfim, o Arrascaeta aí também ontem postou uma frase enigmática lá, falando de trono de rei, um palhaço no circo, enfim, tudo muito em ebulição. Certo é que alguns diretores do Flamengo, alguns membros ali de cúpula não gostaram também, uma certa inabilidade do José Boto, consideraram assim, durante o Mundial, conceder entrevistas falando em nomes que ele gostaria, embora seja perguntado, sobre um jogador da Juventus, falou do Vlahovic, atacante, que já deixou o Pedro na reserva na Fiorentina. Enfim, isso chacoalhou bastante, ter que ter malemolência ali nesse meio de campo aí da gestão rubro-negra para a reapresentação e para tocar a sequência da temporada, para que isso não atrapalhe o técnico Felipe Luiz. Mari. Pedro, obrigada, viu, Pedro Henrique Torre, agora com os números do Pedro por temporada no Flamengo. São números muito expressivos, né? E isso quando a gente coloca ali ainda o período da lesão, né? Que é um absurdo como ele se lesiona e mesmo assim a média de gols dele, ele vai brigando por uma artilharia até quase a reta final do campeonato. Ele voltou em abril de 2025, após 7 meses afastado por uma lesão ligamentar. Aí, o período que ele acaba paralisando os melhores números dele, né? 61 jogos, com 35 gols na temporada 2023. O máximo de assistências a gente fala de 8. Mariana Pereira, pergunta reta, direta e simples. O Pedro é negociável? Cara, 38 participações em gols em 2024 em 43 jogos. Uhum. Um número muito expressivo, né? Assim, eu acho que tem algumas questões aí pra gente analisar. O que a gente tem visto, tá? Tem visto até aqui, até o dia de hoje, 3 de julho. É um Flamengo muito mais profissional do que a gente viu nas outras recentes. Uhum. Diretorias, por exemplo. Então, assim, quando eu falo de profissionalismo, não é nem só por ter ido buscar o Boto, um cara que entende muito do mercado, um cara que entende muito desse lado do futebol. Mas, quando você pensa numa gestão responsável, você pensa ali de um treinador que tem um diálogo muito interessante e importante com a sua direção, com o seu gestor, com os jogadores, num núcleo de departamento de futebol que funciona muito bem. E isso
aparentemente acontece no Flamengo. Então, sempre quando a gente vê, por exemplo, o Felipe Luiz falando também de contratações, falando de jogadores negociáveis ou não, ele sempre cita a troca que ele tem com o José Botto. Ele sempre cita as conversas, quando falou sobre o Danilo, quando falou sobre o Jorginho. Então, assim, eu entendo que as negociações a partir de então, para o Flamengo, elas passam também pelo Felipe Luiz. Então, assim, não imagino, e não estou sendo ingênua, porque pode acontecer, que seja simplesmente uma decisão do José Botto ou, enfim, de um empresário forçando, ou, no caso do Gerson, tenho certeza que o Felipe Luiz não liberaria o Gerson. Mas o futebol é isso, chegou, pagou a multa, né? Da maneira como, porque o futebol também é negócio. E os desgastes internos, de pai, com o empresário, com Exatamente. Então, assim, se é só a escolha do treinador, o Gerson é uma figura muito importante no Flamengo, hoje mais que o Pedro. Com certeza absoluta. Mas, se o Flamengo decide negociar, colocar o Pedro ali, abrir para negociação, o que não aconteceu com o Gerson, o Flamengo não falou, gente, tá, vocês querem, a gente está negociando aí, quem quer? Eu imagino que o Felipe Luiz tenha algo ali, né? De falar, ó, tá bom, então, se vai negociar, me traz mais ou menos isso. Preciso dessa característica. Porque o Flamengo de hoje, ele é diferente do Flamengo de quando o Pedro se lesionou. Porque tem uma entrevista coletiva do Felipe Luiz que ele até diz assim, quando o Pedro voltar, a gente vai moldar uma equipe para o Pedro se destacar. Como se pudesse montar um time isso aconteceu em abril, para valorizar esse jogador. E a gente está falando de 3 meses depois, a gente está falando de um jogador que talvez não faça mais sentido. Por isso que a gente tem que acreditar que o dia a dia conta muito. A gente não tem acesso a esse dia a dia. Numa coisa eu vou discordar de você, o que é raro. Quando a gente fala de uma gestão profissional, eu só acho que uma gestão a gente teve o início, meio e fim. E termina com mordida na virilha, com briga com o torcedor, com o presidente falando A e B e falando de empresário abertamente em entrevista, em coletiva e tal. Essa gestão a gente está começando a ver. Por isso que eu dei a data até hoje. 3 de julho, é isso. A gente ainda vai ter esse diagnóstico, né? Porque são nesses momentos que a gente vê a gestão profissional. Quando o jogador está insatisfeito, não estou dizendo que é o caso do Pedro, mas quando o jogador quer sair, o outro quer ser contratado, o empresário... É nessa hora que essa gestão vai acontecer. Repito a pergunta. O Pedro é negociável? Não. Por quê? Porque, para mim, assim, a minha opinião é que é algo óbvio. O Pedro estava entregando muito em 2024. No ano passado, tudo bem, era outro sistema de jogo, era outro treinador, concordo com a Mari, mas... ele se machucou e foi uma lesão grave. Isso que eu acho que a gente não pode deixar de falar e não pode ser esquecido. Ele volta antes, inclusive, do que era ali, não é prometido, né? Previsto, exato. Do que era previsto, ele volta antes e, enfim, já começa a fazer gols. Lembra que a gente tinha até mostrado na tela? Contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians, ele fez um baita jogo e ali acabou em alguns outros jogos não fazendo a mesma performance, né? Não indo tão bem. Eu acredito que ele não seja negociável. Pedro é um baita de um goleador. No passado a gente viu que o Yuri Alberto só foi conseguir passar o Pedro quase em novembro e dezembro. A minha opinião é que ele não é negociável. E assim, a minha questão é que a gente falou aqui, eu falei aqui, né? Não vou botar vocês nessa. Eu falei aqui, inclusive, que o Felipe Luiz, em determinado momento, estava montando o time justamente para a volta do Pedro, que era quando ele estava fazendo a dupla de ataque. A gente falou do Juninho, que o Juninho seria ali um segundo atacante e poderia ser um centroavante enquanto o Pedro não voltasse. Quando o Pedro voltasse, seria uma dupla de ataque. Poderia ser o Juninho, poderia ser o Bruno Henrique ao lado do Pedro. E aí, com a ascensão do Luiz Araújo, o Felipe Luiz optou por botar o Arrascaeta como segundo atacante, porque defensivamente você tem menos responsabilidade defensiva em cima do Arrascaeta. Eu acho que o Felipe Luiz tinha que adequar o jogo a Arrascaeta e ao Pedro. Assim, mas você está falando que o time que está funcionando bem tem que se adequar a um cara que está em baixa. Não, cara, é voltar esse cara. Você já viu que o Pedro consegue entregar. Sabe que o Pedro consegue entregar. Então é conseguir ali, minimamente, moldar a forma de jogo da equipe como um todo para esse cara. O Flamengo, tudo bem, consegue pressionar a equipe adversária aqui. Não é só por conta do Pedro que o Flamengo não vai conseguir pressionar a equipe adversária. Acho que tem... Mas com os dois, você acha que mantém a intensidade que o Felipe Luiz gosta? Os dois, Arrascaeta e Pedro? Arrascaeta e Pedro. Se ele já está usando dessa forma os dois como dupla de ataque, então ele vai mexer menos, para mim, na intensidade de defensiva. Você vai, por exemplo, já perdeu o Gerson.
Luiz Araújo, para mim, vai fazer a do Gerson. Né? Vai fazer aberto pela direita, como ele já fez há bastante tempo. Para mim, o que fica aberto, se ele for continuar com a intenção de Arrascaeta, e agora o outro jogador no ataque, né? Um Plata, que seja, enfim, ele fica aberto à meia esquerda. E aí o Cebolinha e o Michel não vivem um bom momento. Pode ter o Bruno Henrique voltando a jogar aberto pela esquerda para marcar corredor, que eu não duvido, tá? Ou ele pode simplesmente botar o Bruno Henrique como dupla de ataque de alguém, e aí, para mim, abre justamente essa vaga no ataque e o Arrascaeta volta para meia. O Arrascaeta e o Luiz Araújo abertos, o Jorginho mais alguém, porque agora o Pulgar se lesionou também, Bruno Henrique e alguém no ataque. Pode ser, e aí larga o Plata. Mas por que não o Pedro? Sabe? É isso que... Tem que pensar com a cabeça do Felipe Luiz, sabe? Claro, do que ele... mas eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em Pedro e Arrascaeta. Não acho... Não, eu também não, nenhum. Assim... Só, tipo... Taticamente, eu não vejo no campinho ali... Mas pensando com a cabeça do Felipe Luiz, ele nesse Mundial ele pontuou, né? Não abro mão das minhas convicções, do meu estilo de jogo, da intensidade, enfim. Eu fico na dúvida só desse mecanismo mesmo, né? De como funcionaria o Flamengo nesse sem a bola. Essa é a preocupação e eu acho que tem um ponto que é recorrente, né? Que é uma repetição do Pedro no Flamengo, que é, vou usar uma expressão errada, mas assim, ele não é reservável. Ele não fica bem com a reserva, porque ele entende que não... Que ele pode mais. E tem outra coisa também, que vale que a Mari falou muito bem novamente, que é o dia a dia. A gente não está no dia a dia, a gente não sabe como é que são os treinamentos. A gente está falando aqui taticamente do que a gente já viu e do que a gente imagina, né? O dia a dia responde muita coisa. Pessoal, na minha opinião, o Pedro deveria ficar no time do Flamengo, tá? E tem aí também o pessoal da SBT Esportes trazendo aí também as últimas informações do Mengão. Tem o Vene Casagrande trazendo aí a novidade do time do Flamengo. Tem também, né, esse colunista trazendo aí a informação se realmente o Pedro vai sair ou não do Flamengo. Então, ficou interessado? Assista também essa parte até o final. Olha só, vamos falar do Flamengo? Já tem data para voltar a campo, hein? O Felipe Luiz terá problemas para escalar a equipe. Cadê? O Flamengo já tem data para voltar aos gramados. A CBF anunciou que o rubro-negro volta a campo no dia 12, em partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes, o elenco ganhou folga na semana e retorna às atividades no sábado, uma semana antes do retorno contra o tricolor paulista. A equipe titular de Felipe Luiz segue como mistério, com a lesão de Pulgar e a saída de Gerson. O rubro-negro busca reforços na janela e pode ter novidades nos próximos dias. As próximas semanas prometem ser decisivas, com o retorno do Brasileirão, que tem o Fla como atual líder, e das disputas das oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Muito bem, meus amigos, José Ilan, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde pra vocês. Vocês de casa, boa tarde. Cadê nossa hashtag aqui do Twitter pro pessoal participar e conversar com a gente também? Tá aqui, hashtag SBT Esporte Rio, @SBT Rio, assim você segue a gente lá no Twitter. Vene Casagrande. Houve um grande tchá-tchá-tchá ontem. O negócio ficou animado. Você gosta dessa animação no Flamengo? Eu vou ser sincero, esse período sem jogo vai ser animado. Muito bem, Vene Casagrande. Começou o povo nervoso. Vai vender o Pedro, não vai vender o Pedro. Tem notícia do Pedro, não tem notícia do Pedro. Vene, o que aconteceu? O Flamengo divulgou uma nota informando que não há interesse em negociar o Pedro. Explica essa confusão, Vene Casagrande. A gente precisa contextualizar o que aconteceu ontem. Ontem, o jornalista Mauro César, através do seu blog no UOL, noticiou que o Flamengo, diferentemente de em outras oportunidades, gostaria de vender o Pedro. Que se chegasse uma proposta, o Flamengo toparia vender o Pedro. E aí a repercussão ficou extremamente negativa, porque estamos falando, querendo ou não, um dos principais centroavantes do futebol sul-americano, não só do futebol brasileiro, e também para muitos torcedores do Flamengo, um ídolo do clube. E aí os torcedores ficaram revoltados. Com a repercussão negativa, o Flamengo veio publicamente negar essa informação, dizer que em nenhum momento pensa em vender o Pedro, que o Pedro faz parte da comissão técnica Felipe Luiz. Obviamente aqui eu estou resumindo a grande nota oficial do Flamengo. E a grande noite, né? Que isso durou uma tarde e noite ali. E aí, após essa nota oficial, o jornalista Mauro César respondeu à nota divulgando print de uma conversa com um dirigente, ele não mostrou ali quem era, e esse assunto está sendo falado aí desde ontem até agora.
Porque o Mauro César ele mostrou uma conversa ali de supostamente um dirigente dizendo que toparia vender o Pedro por 15 milhões de euros. E ainda tem o valor da informação nessa conversa. Eu não sei com quem o Mauro César conversou. Obviamente, um jornalista como o Mauro César, anos de estrada, mais de, 40 anos de profissão, ele jamais iria inventar uma notícia. Obviamente, alguém falou para ele. Agora, o Flamengo veio publicamente e negou. Então, assim, é a palavra do jornalista contra a palavra do Flamengo. Só o tempo dirá quem está certo. Se de fato chegar uma proposta para o Flamengo vender o Pedro, a gente vai ver que o Mauro César estava certo nessa informação. O que eu tenho de informação em relação ao Pedro? O que, Vene? Obviamente o Pedro está insatisfeito, e que bom que ele está insatisfeito. Sim. É sinal que ele não está gostando de ficar no banco de reserva, de não ter oportunidades. Eu considero isso uma virtude de um atleta, e ele também está mais insatisfeito ainda por conta da renovação. Um assunto que a gente já trouxe aqui no programa, que ele tinha um acordo com a antiga gestão pela renovação de contrato e o negócio estava muito próximo. Ele se lesionou. E aí ficou um tempo ausente. Sim. Quando ele volta, os empresários vão cobrar a diretoria do Flamengo, que é uma nova gestão. E aí o José Botto dá a palavra para o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci. Quando chega ao presidente, o BAP manda parar. Não, a gente não vai aprovar a renovação de contrato. Sendo que aprovou a renovação de contrato do Gerson. E ainda tem a situação do Arrascaeta, que o Arrascaeta a gente sabe que é outro jogador insatisfeito por conta dessa situação, porque ele quer renovar e o Flamengo vetou a renovação. Mesmo o contrato dele sendo até 2026 e do Gerson, na ocasião, era até 2027. Só para a gente ter noção como o Flamengo valorizou a situação do Gerson. E 2 meses depois ele está indo embora, porque o Gerson furou a fila de renovação de contrato. Então, sim, existe uma insatisfação do lado do Pedro, por ele não estar jogando por conta da situação da renovação de contrato. E no Flamengo, o Flamengo diz publicamente que conta com o atleta. Agora, se vai vender ou não, não tem como eu tentar prever o futuro aqui, Fernandinha, porque depende muito da proposta que algum clube fizer. Hoje tem proposta no Flamengo pelo Pedro? Não. Se amanhã chegar, o Flamengo vai avaliar se vende ou não. E José Ilan, na verdade, nunca ninguém vai comprovar nada, né? Porque se ele for vendido ou não for vendido, isso também não é um sinal de quem tá certo ou tá errado, porque as coisas às vezes tomam um rumo em dias diferentes no futebol. E a situação do Pedro, ela é delicada porque troca de gestão. Você combina uma coisa com a gestão, trocou, agora é outra gestão. E uma Copa do Mundo de clubes em que a gente vê o Germancano, do Fluminense, fazendo gol importante. Igor Jesus, do Botafogo, fazendo gol importante. E a gente sabe que o Pedro gosta de estar ali entre os 11, né? O Pedro sempre teve isso aí, já no ano passado, em 2023, já teve envolvido em especulações sobre uma possível transferência para o Palmeiras, né? Já viu uma situação de que ele não estava tão satisfeito por não estar sendo aproveitado como achava que deveria ser. O Pedro é um jogador que, com a categoria que ele tem, com a capacidade que ele sabe que tem, com o potencial de ser, quem sabe até um centroavante da seleção brasileira na Copa de 2026, eu acho que essa é a expectativa dele, ele obviamente não está satisfeito de ficar na reserva numa Copa do Mundo de Clubes. Eu, para falar a verdade, estranhei dele não ser utilizado por alguns minutos que fossem no jogo contra o Bayern de Munique. O Flamengo perdendo um jogo por 4-2, ele no banco de reservas, Cebolinha no banco de reservas, Michael no banco de reservas, o Flamengo precisando de gols, ele não entrou. Isso para mim é um sinal, é um recado de que ou ele não está bem, de fato, ou há algum tipo de problema pessoal dele com o Felipe. Acho que não é o caso, não há essa situação. Então, se ele não entrou num jogo como esse, no momento em que o Flamengo estava prestes a ser eliminado, ele vai entrar quando? Ainda que fosse faltando 10 minutos, 15 minutos. Então, é óbvio, para mim parece muito óbvio essa informação trazida aqui pelo Vene, de que o Pedro não deve estar satisfeito. Né? E para que, de repente, isso se transforme numa tentativa dele próprio, do empresário dele, de depois viabilizar uma saída do Flamengo, eu acho que isso aí falta pouco para acontecer. Né? Essa insatisfação trazida aqui pelo Vene, eu acho que em breve pode se tornar, assim, uma tentativa de entendimento com o clube para que ele saia rapidamente. Agora, o Pedro é um jogador que, a meus olhos, é um jogador para ser aproveitado. Se ele estiver bem, ele deveria estar sendo aproveitado, porque eu acho que é quase uma unanimidade que ele é um jogador com potencial para ser titular até de seleção brasileira em 2026. Né? O Pedro bem era um jogador que estava nessa fila, estava com essa projeção de ser útil à seleção brasileira, não apenas ao Flamengo. E não tem aquela justificativa de, contra o Bayern é uma questão de intensidade, talvez o Pedro, o Arrascaeta foi escolhido, mas o Vene já trouxe uma informação aqui nesse programa que a gente pode reparar.
o Felipe Luiz não coloca os dois ao mesmo tempo. Isso aconteceu esse ano? Tá muito difícil isso Muito acontecer. difícil acontecer. Até no meio de um jogo ali, acho que foi contra o Palmeiras, né? O Arrascaeta teve que sair pro Pedro entrar, não foi? Então, assim, a escolha do Felipe naquele momento contra o Bahia foi o Arrascaeta. Mas realmente é estranho a gente não ver o Pedro nem um pouquinho num jogo tão importante, em que precisava de gols. E tem uma hora também que já é um franco favorito ali. Vambora! Um franco atirador, perdão. Vambora, eu preciso ganhar, eu preciso fazer gol, né, o Lucas Pedrosa? Boa tarde, Lan, Fernanda, Venê. Assim, eu acho que existe uma separação muito grande entre o Felipe Luiz e a opinião dele sobre o Pedro e talvez o que a diretoria acha sobre o Pedro. Venê pode até me confirmar, porque é um cara que acompanha o Flamengo diariamente. O Boto deu entrevista externa dizendo que estava interessado no Vlahovic, atacante da Juventus. Não, eu vou contextualizar. A imprensa italiana perguntou assim para ele: qual jogador, qual atacante você gostaria de contratar aqui do futebol italiano? Porque estava falando sobre o futebol italiano. Ele levou o Danilo, levou o Alexandre. E aí ele foi e citou o nome de um atacante. O Vlahovic. Exatamente. Só que é o mesmo atacante que deixou o Pedro um banco de reservas na Fiorentina. E que fez o Pedro não dar certo, entre aspas, lá na Europa. Exatamente. Ou seja, é uma vaga direta com o Pedro, esse cara, né? E assim, não é só vaga direta. É o cara que fez o Pedro não dar certo na Europa, entre aspas. É o cara que foi o titular na Fiorentina quando o Pedro estava tentando buscar espaço lá. Primeiro ponto. Por que ele falou isso? É uma primeira pergunta que você tem que se fazer. Porque assim, se você não tem negociação com o atleta, e até mesmo quando tem negociação com o atleta, a primeira coisa que o dirigente faz, sabe o que é? Não vou falar sobre esse assunto, despista e tudo mais. Isso, pra mim, já é um indício de que a diretoria pensa sobre o Pedro. Do que ela pensa sobre o Pedro. Porque se ela entende que o Pedro tá voltando de lesão, e tecnicamente ele é indiscutível, ele é um jogadoraço, mas ela tá pensando em contratar um jogador que deixou o Pedro no banco na Fiorentina e tá falando isso para a imprensa internacional, o que ele pensa sobre o Pedro? Talvez o Pedro não seja uma opção no Flamengo. No caso do Felipe Luiz, eu acho que é um entendimento diferente. Ele não entrou porque o Felipe não acredita que o Pedro vai ajudar o Flamengo dentro de campo contra equipes do tamanho do Bayern de Munique, em relação à intensidade, em relação ao sem bola. E eu concordo com o José aí lá, precisando de gol, você vai botar o centroavante. Claro. Aos 80 do segundo tempo. Não é, né? Só que a cabeça do Felipe Luiz eu prefiro o Plata, eu prefiro o Bruno Henrique, eu prefiro até o Juninho pra jogar sem bola, porque se eu colocar o Pedro ele não vai correr. E eu vou ter um a menos. Pelo menos é isso que eu entendo, tá? Na cabeça do Felipe Luiz. Agora, isso quer dizer que o Felipe Luiz não quer mais o Pedro? Eu duvido muito. Ele já deu entrevista falando até que ia armar o time pro Pedro. Então assim, eu acho que ele conta com o Pedro. A diretoria do Flamengo, com toda essa história que foi citada e até, tá certo ou tá errado. Cara, o Mauro comprovou ali nos prints que o Flamengo, um dirigente do Flamengo, que ele não disse o nome, tem uma intenção de, quem sabe, vender o Pedro por 15 milhões de euros. Então, pra mim, não é se o Pedro for vendido ou não. Pode ser que aconteça uma reviravolta e o Pedro fique no Flamengo. Isso quer dizer que o Mauro tá errado? Não. A notícia dada é: o Flamengo tem intenção de negociar o Pedro. O Mauro provou ali, se você gostou ou não dos meios, ele provou que o Flamengo tinha essa intenção. Então, assim, a gente tem que entender do Pedro, como é que ele tá, se ele tá satisfeito com isso, que ele já passou por várias coisas no Flamengo, e o Vene trouxe uma situação que pra alguns torcedores, cara, eu acho que o Pedro é um ídolo do Flamengo. Isso aí é indiscutível, ele foi rei da América. Eu fiquei com a sensação de que... É porque, assim, como idolatria eu considero algo muito pessoal, eu não posso dizer que 100% da torcida acha. Eu acho. Eu, Vene Casagrande, eu acho. Ele é rei da América com a camisa do Flamengo. Eu, Vene Casagrande, eu acho ele ídolo, ponto, e acabou. E eu acho que muitas vezes ele é esvaziado. Ele é subvalorizado com tudo que ele fez com a camisa do Flamengo. E eu acho que por muito tempo, na presença dele, tinha o Gabigol, que era um cara que parecia que tinha uma disputa ali, não entre eles, mas acaba acontecendo, né, uma rivalidade ali entre os dois por ocuparem o mesmo espaço. E aí acaba que talvez esvaziou, às vezes porque em muitos momentos dessa história tinha um outro cara, um outro camisa 9 muito forte, né? Mas se a gente for deslocar o Gabigol da história do Flamengo e só deixar o Pedro, a gente consegue enxergar que ele realmente é um grande ídolo da história do Flamengo. Eu posso resgatar aqui uma frase do próprio Felipe Luiz em abril, ou seja, a gente está falando de 2, 3 meses atrás. Ele disse em uma entrevista coletiva que o trabalho dele, a obrigação dele, era ele ajeitar o time em prol do Pedro. Eu falei isso aqui. O Pedro era um jogador que ele tinha que pensar que tem que ser titular. Beleza. O tempo passou, 3 meses depois a gente vê atitudes totalmente diferentes do Felipe Luiz. A pergunta que eu faria hoje ao Felipe Luiz é: o que mudou nesses 3 meses? E quando eu pergunto assim o que mudou, não é na base da ironia não, porque eu não acompanho o dia a dia do treinamento. Sim. Por mais que eu queira saber de tudo, eu nunca vou saber de tudo. E no treinamento, o Felipe Luiz pode enxergar que o Pedro não está merecendo ser titular. E o Felipe Luiz tem o direito de falar isso, no dia a dia, no treinamento, ele não está justificando. E é por isso que eu não estou utilizando. E mais uma informação aqui.
Eu hoje, conversando com pessoas que administram a carreira do Pedro, eu acho muito mais fácil ele não sair do Flamengo e sair de graça, não ter renovação de contrato, ao Pedro aceitar uma proposta e sair agora. É até o final do ano, Vene? Até o final do ano que vem. Ou seja, só no meio do ano que vem isso pode acontecer. Daqui a um ano ele pode assinar um contrato. E por que isso é mais fácil de acontecer? Porque financeiramente falando seria muito melhor para o Pedro. Claro. Porque quando você sai de graça, teoricamente o time que está te contratando, ele está pagando para você. Ele está pagando luvas a você. Seria melhor para você. Agora, se o time que for te contratar agora, teria que pagar ao Flamengo. Então o Pedro não ganharia tanto. Então eu acho que eles segurariam por um ano e aí sairiam de graça ao término do contrato. Tendo essa informação, o Flamengo não vai deixar esse momento acontecer. Não, mas você não pode obrigar o Pedro a aceitar uma proposta. Não, mas você pode começar a tentar. Lugar sim, legal. Beleza. Depois de todo o caos... Depende de chegar essa proposta. Eu fiquei com a sensação, pela notícia do Mauro César Pereira e pelo que ele exibiu dos prints, o Pedrosa falou sobre o Flamengo, ficou claro que o Flamengo tem a intenção de negociar o Pedro. Eu fiquei com a sensação de que o Flamengo aceitaria negociar o Pedro, o que eu considero diferente de ter a intenção de negociar, né? De estar procurando mas isso também nesse momento. De negar que não quer negociar. Eu confesso que lendo os prints, e só quem pode explicar isso é o próprio Mauro César. Sim. Porque ali, o print tem vários contextos, eu posso interpretar de uma maneira totalmente diferente. Eu interpretei como uma opinião da pessoa que conversou com o Mauro, não com algo definido entre a cúpula da diretoria do Flamengo. Entende o que eu tô falando? A pessoa deu a opinião dele, de repente, ou dela, enfim, não sei quem tá falando ali. De repente, essa opinião não vai ser unanimidade na diretoria, porque a diretoria, por exemplo, não é o José Boto que toma uma decisão sozinho. Mas eu acho que o que ele quis mostrar é onde a fumaça for. Não, né? sim. Eu acho que ele quis mostrar tirou da própria cabeça, que ele não tirou da própria cabeça como muita gente imaginou. E eu, em nenhum momento, pensei nisso. Gente, o Mauro César é um cara super respeitado. Ele jamais iria fazer isso. A questão é, a minha dúvida que eu faria, a minha pergunta que eu faria para essa pessoa que conversou com o Mauro, isso é uma opinião sua ou é algo já definido entre a cúpula do futebol? Porque quando eu falo cúpula do futebol, é uma decisão que envolve o presidente, que envolve muita gente. Não é só o José Boto, que é o diretor executivo atualmente. Muito bem. Vene Casagrande, o Flamengo recebeu proposta pelo Juninho, não vou falar o apelido dele, que não é legal, Zé, falar essa hora aqui no... Recebeu e eu vou pegar cola para ler os nomes aqui, aí. Porque são dois clubes da Arábia Saudita. Al Riyad e Nadjama SC. Esses dois clubes enviaram proposta para o jogador, para os empresários do jogador. Os empresários encaminharam o Flamengo me confirmou que recebeu as propostas. As duas propostas são por empréstimo, pagando ao Flamengo pelo empréstimo, com uma boa compensação financeira. O Flamengo topa fazer, ainda vai conversar com os empresários. O jogador quer ir, o jogador ele iria, mas não vai forçar nenhuma saída. Se o Flamengo recusar, o jogador, beleza, vai brigar pela vaga dele, por mais espaço na equipe. Só que assim, 5 meses depois você libera esse jogador, você, entre aspas, assina que você errou a contratação. Então o Flamengo precisa tomar cuidado, porque você liberar esse jogador precisa ter um novo atacante. E aí pode surgir vaga, mais oportunidades para o próprio Wallace Young, que se destacou na Copa do Mundo de Clubes. Será que essa movimentação com o Juninho pode ter alguma coisa a ver com a qualidade do Wallace Young? Porque ele aconteceu, né, o Zé? O Wallace Young, inclusive, apareceu bem na Copa do Mundo, muito. Né? O Flamengo está fabricando jogadores muito bons. Tem jogadores que no Flamengo hoje poderiam ser titulares em outros times, vários, Luiz Araújo, Matheus Gonçalves, jogadores que têm entrado bem, inclusive, em outros campeonatos e que praticamente não jogam. O Flamengo hoje tem no banco de reservas Cebolinha, Michael e Pedro. É um banco absolutamente surreal para a realidade do futebol brasileiro. Eu acho que o Wallace Young está dentro dessa realidade, desses jogadores que estão surgindo e que estão pedindo passagem, né? Estão pedindo passagem. Então, isso talvez ajude a explicar porque que o Pedro tem tido poucas oportunidades. O Flamengo continua fabricando e continua tendo esses jogadores para serem aproveitados e pedindo passagem, entrando muito forte sempre que são aproveitados. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? Tá aí todas as informações, né? O Felipe Luiz, que tá em trâmite, né, de renovação com o time do Mengão. Será que vai renovar? Será que não vai? Eu acredito que sim, vai renovar sim com o time do Flamengo, né? É um assunto bem positivo aí pro time do Mengão. Tem todo esse embate aí, né? O Mauro que trouxe a mídia, toda essa informação aí que o Pedro poderia ser negociado, mas que alguém falou lá que o Pedro não tem mercado, não tem valor de mercado, né? Tá em baixa. Isso aí pode ser que tenha
né, desgastado um pouco mais. Ninguém se sabe se realmente tem algum embate dele aí com o Felipe Luiz, se realmente tem, né, ou não tem essa treta, se tem alguma treta com alguém mais, com o dirigente ou com o Mbappé, né, lá dentro. Ninguém sabe, né? O Pedro, que é o centroavante do time do Mengão, todos os torcedores praticamente gostam do Pedro, acham o Pedro um centroavante extraordinário, é um cara que a gente gostaria de ver também na seleção brasileira, é um cara que realmente tem a cara da seleção brasileira, estando no seu auge, né, estando no seu prime, mas infelizmente está em baixa voltando de lesão, não teve tantas oportunidades, não pegou bem as oportunidades, né, depois de um tempo para cá, e infelizmente está passando por essas situações. Mas assim, um assunto como esse não deveria ser tratado com o Pedro, tá? Um assunto como esse, desta forma, qualquer forma que fosse de outra forma, não dessa, né? O cara ter que sair, se sair pelas portas dos fundos, sair chateado com alguém lá de dentro do Flamengo, um cara que deu tanta alegria para a nação, então, né, é um cara que deveria sim dar um jeito de permanecer. Tem também aí que o Juninho, né? O Juninho que veio para tentar substituir o Pedro aí no tempo que ele estava lesionado, pode estar de saída aí do time do Flamengo, né? Para qual time será que o Juninho vai, né? Então, se o Boto que trouxe o Juninho tá vendendo o Juninho, possa ser também que o Pedro permaneça aí no time do Flamengo e ninguém sabe. Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, por favor, aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!